Olá, Cardeal, viemos até o ponto de transporte complementar, que é regulamentado pela Arsal, que fica aqui no bairro de Cacibas, nas imediações da estação rodoviária. E esse ponto aqui conta com 22 carros e faz o transporte de passageiros para a cidade de Girau Ponciano. Os permissionários deste ponto estão denunciando de que a Arsal querem transferir eles deste local para um outro ponto, sem dar uma justificativa para esta mudança. Vamos conversar aqui com o Erisvaldo, que é transportador complementar, regulamentado, tem o seu carro aqui. O que é que está acontecendo? Qual a justificativa da Arsal para tirar vocês daqui? Bom dia ao povo de Girau e Arapiraca região. A justificativa deles é alegando que o nosso ponto não existe conforto. Isso é a justificativa do outro ponto, né? Eu faço essa pergunta a todo ouvinte e principalmente ao gestor da Arsal. Se você olhar direitinho e você olhar para o ponto, você deixar um carro exclusivamente para poder embarcar o passageiro e um carro para desembarque. São 22 carros. E os demais que chegam ficam no sol ou na chuva. Que conforto, Arsal, o nosso usuário tem? O local aonde para usar-se um banheiro tem que pagar 50 centavos. O nosso terminal, que é pago pelos permissionários, aonde que o direito que nós temos, quando a gente fizemos uma licitação em 2012, era que a Arsal fazia terminais nas cidades pequenas e nas grandes metrópoles, que nem Arapiraca, para que coloque o seu fiscal e que a gente não teria custo nenhum. Hoje, nós temos um custo hoje que seguramos 3 pais de família pranchetas, seguramos muitas vezes o motorista, quer desempregar aqui os mototáxis que saem das suas casas para poder ganhar o pão de cada dia para sustentar os seus filhos. É isso que está acontecendo. O interesse deles é mais financeiro, aonde quer prejudicar o ponto de Girau e favorecer o ponto deles. Isso é o que eu tenho a dizer. Eu quero saber qual é a lei, juridicamente, que obriga nós a ir para aquele ponto. O valor que nós pagamos aqui, a gente pagamos R$ 82. Enquanto isso, eles querem cobrar R$ 200, que sai das costas da nossa. Ou seja, vocês teriam um acréscimo de R$ 120 para ir para um outro ponto que tem as mesmas condições que esse. É isso que você quer dizer? Justamente. Sobe de 100% a diferença de um local para o outro, além do desconforto que não tem. Muito bem, a gente agradece aqui ao Erisvaldo, enfim, dando as devidas explicações e os argumentos que eles estão utilizando justamente para permanecerem neste ponto. Afinal de contas, o porquê? Se aqui sai a R$ 82 a despesa mensal para se manter aqui, e num outro ponto, com a mesma estrutura, e onde se paga até para ir ao banheiro, eles teriam que pagar lá R$ 200 para ter o mesmo serviço que tem aqui. A gente vai conversar a partir de agora com o Marcondes Prudente, que é de uma cooperativa muito conceituada no estado de Alagoas, que é a Coopervan. Marcondes, vem para cá, explica para a gente, você que tem tido essa luta enorme, enfim, com o transporte complementar no estado de Alagoas. A turma de Girau aqui está na bronca. O que é que se pode fazer a respeito para que chegue-se a um consenso? Primeiramente, a gente buscamos aí a agência reguladora, né, que é o órgão que pode intermediar e não ter esse conflito. A categoria aqui de Girau Ponciano tem toda a razão de permanecer aqui. Eu não sei a quem interessa essa mudança de ponto. Eu venho dizendo que em Alagoas e principalmente em Arapiraca, pelo jeito está havendo uma milícia. Pessoas tirando dinheiro da categoria. Por que eu digo isso? Se o cara paga aqui R$ 80 por mês para ir para um determinado ponto, dentro de um salão, para ter que pagar 120 a mais, porque eles querem cobrar por semana. Então, se é por semana, vai ter mês de 5 semanas, vai pagar 250. Eu acho que a categoria está correta a se mobilizar. Eu já entrei em contato, pedi o apoio também, que a questão aqui parece que está sendo política, um gerenciamento em prejudicar. A cooperativa sempre foi contra essas mudanças de ponto, né? Inclusive, nós já temos uma batalha aí de um retorno de um ponto. Então, a gente quer saber realmente a quem interessa esses pontos em Alagoas, porque a Arsal não é. Porque nós temos aí o equilíbrio financeiro da categoria. Nós estamos numa epidemia. Então,
tem alguém por trás se beneficiando. E a gente quer saber da ARSAL por qual motivo estão fazendo isso conosco, digamos, com essa categoria sofrida de trabalhadores. Marcondes, a ARSAL em algum momento apontou alguma irregularidade desse ponto aqui e pela sua experiência, o que é que você tem observado? Um ponto que cabe 5 carros ao mesmo tempo, em que os passageiros têm local onde possam se proteger da chuva. Você, com a sua experiência, observou esse tipo de situação aqui? Olha, segundo eles, são questão técnica. Eu não entendo que técnica é essa que você manda modificar um ponto dentro de um salão com só uma entrada. Então, eu pergunto aos técnicos da ARSAL. E você tem um local aqui, conhecedor aqui, ó, com uma entrada e uma saída, que Deus alivre, um veículo desse venha dar uma pane, você tem como sair urgentemente. E dentro de um salão daquele outro lado, qual é? Então, infelizmente, está havendo alguns interesses, me perdoe dentro da agência, que eu faço um apelo à presidente da ARSAL, a Camila Ferraz, que está aí atuando, que ela verifique essas discussões e não mude os pontos de Arapiraca e retorne aquele ponto de Palmeira dos Índios, que é fundamental para os transportadores, que é outra situação que requer capital. Você pagaria ali 35 por semana, está num ponto pagando 90. O Estado está para nos beneficiar nessa pandemia, não tirar recurso da gente. Então, há um interesse financeiro. O caso não haver o entendimento, a gente vai ter que acionar o Ministério Público para que o Ministério Público investigue os pontos em Arapiraca, porque não é competência nem de associação, nem de cooperativa, nem de sindicato determinar nada. Eu acho que dono de linha de vans não devia administrar ponto. Isso aqui é obrigação do Estado e não tirando recursos para a gente. Isso aqui era para o Estado bancar, porque nós pagamos uma taxa de fiscalização altíssima no Estado de Alagoas e o benefício que tem é essa pressão. Então, de quem vem essa pressão? É bom resolver essa situação. Muito bem. A situação está aí colocada, tanto pelos permissionários do ponto, como também pelo Marcondes, que tem, enfim, propriedade para falar do assunto. Agora, com a palavra, a gerência da ARSAL do Estado de Alagoas, em explicar para a sociedade arapiraquense e para os usuários da linha de Giraldo Ponciano qual o objetivo dessa mudança, porque, pelo que eles colocaram aqui, a estrutura é essa que você vê, enfim, que dá tranquilidade para as pessoas, inclusive nesse tempo de pandemia, um local bastante ventilado, onde qualquer tipo de situação nesse sentido não atrapalha a estadia desses passageiros enquanto pega o transporte para retornarem às suas cidades, ou seja, a cidade de Giraldo Ponciano. Com imagens de Gonzaga Júnior, aqui do bairro de Cacimbas, reportagem Walter Gomes.